You don't choose where you're born. But if you have a profession, it's your responsibility to choose the country that will give you and your family your dream life. Seja bem-vindo ao Brazilian Expat Podcast. Sejam extremamente bem-vindos ao Brazilian Expat Podcast, episódio número 26. Meu Deus do céu. Já trouxemos aqui 26 brasileiros, grande parte deles que fizeram parte do programa Hora, inclusive a Maria Luísa, que está aqui com a gente, das mais variadas profissões. E hoje eu estou muito contente que a gente está trazendo a primeira profissional de RH que passou pelo nosso programa de mentoria e conseguiu conquistar a primeira posição, a expatriação na Hungria. Maria Luísa, se apresenta para essa galera. Obrigada, Vini. Muito prazer para todo mundo que está escutando a gente. Muito feliz de estar aqui. Bom, sou Maria Luísa, brasileira do interior de São Paulo. Tenho 28 anos agora, mas já estou na Hungria há 2. Completei 2 anos no mês passado. Cheguei aqui, então... Expatriação com 26 anos, então? 26 anos. Você também foi, né? 26 anos. Olha só, a idade do sucesso. Chegamos. No dia que você chegar aos seus 36, entendeu? Como eu estou hoje, serão 10 anos de expatriação. Olha só, eu vou chegar lá. Com certeza, porque não tenho pretensão nenhuma de voltar. E muito feliz com essa decisão também. Acho que uma idade boa aí, né? Entre já uma maturidade, já uma experiência profissional, uma maturidade também emocional para lidar com isso, que eu acho que é sempre importante. E ainda um tempo bom para se desafiar, porque acho que também essa movimentação às vezes exige você ter essa sensação de sair um pouco da zona de conforto e enfrentar alguns riscos. Então, acho que foi um momento perfeito para mim. E, bom, sou uma profissional de recursos humanos, como o Vini comentou. Maior parte da minha trajetória voltada a Talent Acquisition, então a parte de recrutamento. E agora estou experienciando um outro lado do RH, que é a parte chamada, a gente chama de People Operations, uma parte já RH interno, por assim dizer, né? Então, cuidando de processos internos de funcionários da companhia. E estou aqui um pouco disponível, muito disponível, na verdade, para a gente bater esse papo, contar um pouquinho da minha trajetória, inspirar, porque eu acho que a minha área, muita gente deve imaginar que eu sou profissional de RH, o que eu vou fazer com isso, né? Como é que eu vou morar fora? E não, você pode encontrar um caminho para você. Então, querendo contar um pouco essa trajetória para todo mundo. Sensacional. Fala com a gente. Eu não sabia que você era do interior de São Paulo. De onde você é? Eu sou de Ourinhos. Você também é de Ourinhos. Conhece Ourinhos? Se eu conheço Ourinhos, Ourinhos sempre foi o meio do caminho para quando a gente ia para o Paraná. Sim. Na divisa. Então, quando eu chegava em Ourinhos, eu falava, graças a Deus, metade do caminho tá completo. E eu tinha amigos que moravam... Olha aí, ó, se liga. Eu tinha amigos que moravam em... Meu Deus, como que chama aquela cidade? Vai chegar, até o final desse podcast, vai chegar Ipaussu. Ipaussu, claro, quase Ourinhos. É muito pertinho, conheço um monte de gente. Tem amigos que ainda moram Deve em conhecer pessoas em comum aí, com certeza. Porque quem é do interior, assim, só perguntar, filho de quem? Conhece todo mundo. Filho de quem? Filho de quem, né? É assim, né? Ourinhos tem. Que legal. E eu vou voltar. Eu vou estar lá em janeiro. Em janeiro eu vou visitar minha família, que eu sempre visito, né? Em Arapongas, no Paraná, pertinho de Londrina. Sim, também conheço pessoas de lá. Quem conhece alguém de Arapongas? Eu conheço, porque é um fluxo ali, né? Paraná e Ourinhos. Polo moveleiro, mas que legal. E aí, então me conta um pouquinho de como que foi essa sua trajetória. Principalmente nessa perspectiva de, entrei em RH, pensava que eu ia sair do Brasil um dia, que ia ser uma posição que ia me expatriar. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Na verdade, o meu caminho, Vini, foi inverso. Eu me graduei em serviço social, sou assistente social de formação, adoro o trabalho, enfim, mas eu sabia que era uma área profissional que não ia me trazer a experiência de morar fora. Então, na verdade, eu fiz um caminho inverso. Eu entrei no mundo corporativo buscando uma oportunidade para sair do Brasil. Eu sempre quis morar fora, desde que eu sou muito nova. E tanto assim, na adolescência, tinha um pouco aquele sonho, você vê alguns colegas que fazem intercâmbio na escola, assim, né? Eu achava o máximo, mas, enfim, não era o perfil de experiência que meu pai acharia muito que faria sentido naquela idade, tão novo, 15, 16 anos.
E quando eu terminei a escola, foi um momento, de novo, que isso veio muito forte. Quase aquela, assim, eu vou largar tudo, vou para a Austrália. Eu lembro de chegar, assim, para o meu pai. A maioria faz isso, né? A maioria faz isso. E eu lembro de chegar sério, conversar com meu pai, apresentar para ele, assim, né, motivos do porquê você deve me deixar ir para a Austrália. Tentei um processo um pouco de convencimento até. Que bom que meu pai achou que não era o melhor caminho, me incentivou a começar a faculdade e depois pensar melhor sobre isso. Agradeço muito, pai, por isso. Chama Éder. Seu Éder, certíssimo, certíssimo, porque a molecada precisa de direcionamento. Exato. E eu não sei, bom, não, na verdade eu sei já, porque você acabou de me falar, mas meu pai fez a mesma coisa. Meu pai fez, no dia que eu falei para ele, eu vou largar, eu vou prestar uma bolsa de estudos, vai dar certo, ele falou, não, que a gente não tem dinheiro, 2, que você já está fazendo uma faculdade legal, você já tem um emprego legal, já estava trabalhando numa empresa multinacional, e ele falou, não, espera, aguarda. E eu acho que esse direcionamento dos pais, para a gente sempre pensar no longo prazo, é tudo que eu prego aqui também. Longo prazo, cara. Longo prazo. Exatamente. Hoje fico muito agradecida pela decisão dele. Ele realmente falou, olha, começa a faculdade, vamos ver, né? Esperar, acho que ele queria me ver amadurecer um pouco também a ideia, a decisão. E, enfim, foi o que eu fiz, né? Falei, psicologia ou serviço social ou jornalismo são as áreas que dão para mim, o resto não dá. E, enfim, passei na Federal e fui morar em Santos. Mas isso ficava dentro de mim, mas aí foi um momento, assim, que não sabia muito mais como realizar isso. Toquei a faculdade, enfim, anos de ouro da nossa vida, uma delícia ainda na praia, né? Uma pessoa do interior. Não vou dizer que foi ruim, foi maravilhoso. Durante a faculdade, eu olhava um pouco as oportunidades de intercâmbio, né, de graduação sanduíche que a faculdade oferecia. Não tinha como muito. Todos nós fazemos, né? Exato. Péssimo período, porque eu entrei na faculdade no ano que o Ciências Sem Fronteiras terminou. Então, infelizmente, eu não tive aquela super oportunidade, né, de mudar, de ter experiência da graduação sanduíche, como tantos brasileiros tiveram. Enfim, acabei não conseguindo também realizar essa experiência durante a graduação e toquei para frente, concluí o curso. Quando eu terminei, enfim, comecei a trabalhar, né, com serviço social, mas já minha cabeça fervendo minhas possibilidades. A primeira coisa que a gente pensa eu vou fazer um mestrado fora, né? Isso vai, enfim, me levar. Vou fazer um mestrado, eu vou arrumar um emprego X para me sustentar, enfim, um pouco essa. Quem quer morar fora, a primeira coisa, né, que pensa assim. Mas eu tinha muita mentalidade de que eu não queria morar fora para passar perrengue. E eu acho que isso sempre foi um ponto crucial, muito importante, que me ajudou a chegar até aqui. Assim. Eu não tinha ideia de como fazer tudo isso, mas eu tinha muito essa consciência. De novo, cada um constrói a sua história, assim, mas não é o que eu queria passar, sabe? Inclusive, nas outras vezes que eu pensei um pouco sobre isso, lá na adolescência, no final da adolescência, eu sempre pensava um pouco isso, putz, mas como é que vai ser, né? Que tipo de trabalho encarar e tal. Não é por tal não disposta, mas por saber que eu poderia chegar numa situação melhor, assim. E era isso que eu queria, né? E aí foi nesse momento que eu tive esse primeiro estalo. Isso era comecinho de 2019. Eu falei, eu preciso entrar no mundo corporativo. Dentro do mundo corporativo, eu vou abrir portas e isso vai acontecer. Assim, foi tudo bem planejado mesmo na minha cabeça, né? Não tinha, mas na minha cabeça era. E então, no começo de 2019... Você conheceu alguém? Você conheceu uma pessoa que estava bem fora do Brasil? Ou foi tipo aqueles vision moments que alguém bateu aqui do nosso lado que a gente nem sabe como foi? Foi um vision moment total. Eu não conheço nenhuma pessoa que mora fora agora eu conheço muitos, né? Mas nesse momento eu não conhecia ninguém que não tinha ido nesses cenários de vou trabalhar o que tiver para fazer, sobreviver na Austrália, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Não conhecia. Mas eu tinha um pouco essa consciência, acho pela minha educação familiar, assim, né? A forma que meus pais me educaram, e eu não queria passar perrengues, eu queria
me estruturar financeiramente, isso sempre foi importante para mim também. Interessante. Eu acho que se a gente deixar, a gente vai fazer um podcast de 2 horas, que a gente sempre divaga sobre várias coisas, que eu adoro tudo isso. Mas você falou uma palavra agora, que também, faz tempo que eu não ouço essa palavra, que é a educação familiar. Uhum. E educação familiar não tem nada a ver com a educação que você recebe na escola. Sim. E é você ter os guardrails feitos, né, pela sua família e você saber que você pode contar com isso. E eu acho que a gente é muito privilegiado por ter tudo isso, né? E você falando do longo prazo, olha, não vai sair, saia bem. Por mais que a gente não tivesse conhecido alguém, por mais que, eu não sei se meu pai não fala inglês, meu pai nunca saiu fora do Brasil até eu sair. Então, às vezes eu fico perguntando, como que eles sabiam de tudo isso, né? Como que eles falaram, segura a bronca aí, não é para você sair desbravando o mundo inteiro para lavar prato, segura a bronca porque você é uma pessoa inteligente e você vai encontrar o seu caminho. Quem precisou fazer isso fui eu. Meu pai precisou fazer isso. Sair do Paraná para ir para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás. Mas eu achei bem interessante esse termo, né? Que é educação familiar. E espero que os papais e mamães que estejam ouvindo também instruam seus filhos a pensarem no longo prazo. Exato, exatamente. A gente vê muito essa dinâmica, vai e faz na vida, né? E eu concordo que tem momentos e coisas na nossa vida que às vezes a gente tem que realmente tomar um pouco uma atitude de coragem ali, mas o planejamento é a melhor atitude sempre, assim, porque você chega, aí você precisa até ter menos coragem, porque você está tão preparado, e enfim, o que eu vou contar a partir de agora, acho que me trouxe aqui com mais segurança, né? Inclusive fazer uma mentoria, também entender um pouco o cenário, estar em contato com outras pessoas. Sim. Mas resgatando, então, esse movimento, para a gente não ficar 4 horas conversando. Então, no começo de 2019, eu falo, eu preciso entrar no mundo corporativo. Eu não tenho experiência profissional que não seja no setor público, todos os meus estágios sempre na área hospitalar, educação, enfim. Sim. Sou uma pessoa das sociais. Então, eu falei, eu preciso entrar no mundo corporativo, na porta que der, e lá dentro eu vou me encontrar, um momento, né, isso vai acontecer. E foi o que rolou, eu comecei a me aplicar para vagas de assistente administrativo, voltar bilíngues. Então eu pensava, bom, eu falo bem inglês, esse é um diferencial, eu vou abrir uma porta através disso, porque eu sei que no Brasil a gente tem uma carência de profissionais que falam inglês. Então, assistente de diretoria, eu já pensava um pouco nisso, assim, né, falei, vai dar certo. E deu certo bem rápido, nisso eu me mudei de Santos para São Paulo, de novo com o privilégio do apoio do meu pai, da minha mãe, me mudei para São Paulo e logo eu consegui uma oportunidade de trabalhar numa multinacional. Eu pensava nisso, eu queria trabalhar numa multinacional. Eu já tinha essa cabeça de entender que era esse lugar que ia engordar o meu currículo aí da forma que eu precisava. E comecei a atuar como assistente administrativo bilíngue, né? E, enfim, adentrei ao mundo corporativo e ali também eu acho que outra coisa que você fala bastante e é uma coisa que eu já acreditava nessa época é estabelecer prazos para mim mesma, né? E é muito louco que quando a gente tem esse comportamento, desculpa, de estabelecer prazos para a gente, as coisas fluem mesmo e acontecem. Eu acredito muito nisso. E aí eu já estava ali uns 5, 6 meses nessa posição, eu pensava, o prazo é tantos meses. Se eles não me derem uma oportunidade, eu vou começar a aplicar fora daqui. Mas era uma empresa enorme, norte-americana. Eu falei, eles vão me dar um espaço, né? E aí eu acho que também vem um pouco da atitude. Eu era muito proativa em tudo que eu me envolvi, me engajava, me aproximei bastante das atividades do time de recursos humanos, enfim. Até que a oportunidade veio, eu fui convidada para compor o time de Talent Acquisition, inicialmente numa posição. Isso em quanto tempo? Eu fiquei 7 ou 8 meses na posição de assistente administrativo, e aí eu fui convidada mesmo, porque tinha uma menina que ia sair, e ela própria me indicou. Essa movimentação sem ter que fazer certificações, cursos, você conseguiu somente pela narrativa, né? Pela narrativa, pelo bom trabalho. Não fala nada, não. É narrativa. Se você chegar lá e falar, olha, eu quero ir para a equipe de recursos humanos porque eu quero. Não, peraí. Deixa eu explicar o porquê. Que eu acredito que eu seja a pessoa correta para fazer essa movimentação. Ou seja, você já era de recursos humanos, mesmo ainda antes de pensar nisso. Exato.
Legal. E no meu caso, eu acho que a narrativa foi através do que eu demonstrava ali, assim, né? Porque elas deixaram muito claro, tanto a menina que me indicou que ela estava saindo, e a gestora, quando foi fazer a primeira entrevista, falaram: a gente gosta muito do seu comportamento e acha que você vai ter um perfil legal para atuar com isso. E eu não tinha experiência nenhuma, assim. Então, a forma que você se coloca, acho que faz muita diferença também nesse processo, né? Totalmente. E aí começou a minha trajetória em Talent Acquisition. De cara, eu gostei bastante já da área. E, enfim, fiquei lá. Pandemia, foi todo esse processo de aprender a atuar na área de Talent Acquisition no período pandêmico, foi bem desafiador. Quanto tempo você ficou, então, só para a gente entender, né, a questão dos anos. Serviço social, quantos anos? Bom, eu me formei, eu trabalhei de 2018, eu fiquei ainda paralelo fazendo algumas atividades, então eu fiquei atuando ainda mais um tempo. Mas eu comecei a atuar como assistente administrativa no começo de 2019. Tá. Aí, em janeiro de 2020, eu comecei no time de Talent Acquisition, como Talent Coordinator. Legal. E eu fiquei nessa empresa no Brasil praticamente até eu vir para cá, que foi no meados de outubro de 2021. Eu me mudei para cá em novembro. Então, 3 anos de experiência como Talent Acquisition. E antes disso, você tinha quanto tempo de experiência como assistente social? 1, 2 anos? Um ano e meio para 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. Então, vamos colocar uma profissional ainda relativamente júnior Júnior, bem nessa. júnior. Exato. Sim, eu considero isso júnior, né? Legal. Antes de vir para cá, em Talent mesmo, foram 2 anos antes de vir para cá, né? Mais ou menos. Fantástico. Então, uma profissional júnior, tem bastante consciência disso. E aí, na verdade, eu estava, inclusive, assim, eu já estava no momento em muita ebulição, eu queria coisas novas e tal. Então, eu estava até, na verdade, eu tinha aceitado uma proposta de uma farmacêutica gigante lá em São Paulo para ir para a área de Talent Acquisition já num outro cargo, enfim, crescimento salarial. Era assim, ia triplicar o meu salário. Tremendo, assim, foi realmente triplicar o meu salário. Eu estava animada, mas eu estava tentando vagas fora já. Eu já estava aplicando há um tempo. Então, essa decisão, inclusive, da mudança foi um pouco difícil, porque eu gostava muito da empresa que eu estava, das pessoas, e eu sabia que eu estava indo para uma empresa que eu não ia ficar muito tempo, porque eu queria muito sair do Brasil, mas eu precisava juntar dinheiro, então foi mais ou menos esse pensamento. Mas eu nem cheguei a trabalhar com eles, porque eu passei antes disso. Mas uma coisa, deixa eu resgatar um pouquinho, que eu acho que eu estou esquecendo de comentar, é que quando eu completei mais ou menos 1 ano em Talent, na empresa que eu trabalhava, eu comecei a fazer movimentos internos para entender minhas possibilidades de carreira internacional. Então, eu descobria brasileiros que estavam trabalhando com a própria empresa em outros países e entrava em contato com eles. Isso é Eu um mega marcava um call e falava: olha, eu queria conversar um pouco, saber dessa trajetória. Inclusive, eu lembro de uma colega que estava na Holanda, eu marquei também com ela um Ou bate-papo. seja, você fazia um Brazilian Expat Podcast na vida real. Exatamente. Como não tem um podcast, eu vou agendar essas conversas com essa galera. Exatamente. Eu ia na cara de pau, assim: oi, tudo bem? Prazer. Eu sou Maria Luísa, eu também trabalho na empresa. Eu chamava no Teams. Olha, o dia que você tiver 30 minutinhos, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória. Como é que você chegou aí? Também acho que fica outro tips aí, uma outra dica, né, para quem está um pouco nessa jornada. Se conecta com pessoas, assim, só vai. A maioria das pessoas as pessoas vão gostar muito de contar a própria história para você, sabe? Poucas pessoas vão se sentir incomodadas, a maioria vai gostar muito de ter essa dinâmica, assim. E eu acho que isso foi muito legal, porque eu comecei a perceber quem tinha ido através da própria empresa como expatriado, que realmente tinham alguns certos perfis, assim, e que eu ainda estava longe de chegar ali, né? E que, enfim... Estou interessado nesse perfil aí. Esse perfil tem mais anos de experiência do que você tinha? Mais anos de experiência, a maioria. Áreas também, né? A Mais gente sabe internacionais. áreas mais internacionais, áreas mais estratégicas, né? Então, eram mais ou menos esses perfis, assim.
um engenheiro bem voltado à tecnologia, sabe, algo muito específico, mas também não só pessoas técnicas, né? Também alguns profissionais voltados à área comercial, mas que já tinham ali um certo tipo de experiência. Eu lembro de uma pessoa só que foi expatriada jovem, mas porque teve o diferencial de entrar nesses programas de trainee da companhia, e aí quem entra nesse tipo de programa vira assim, os bibelôs da companhia, né? E essas pessoas recebem muitos treinamentos, a empresa investe muito nessas pessoas, então elas acabam conseguindo um pouco mais jovens essas dinâmicas, mas no geral era um perfil um pouco com mais anos de experiência mesmo, assim. E nesse momento, também foi um momento de eu escutar de algumas pessoas, porque foi a primeira vez que eu resolvi falar um pouco sobre esse meu desejo, assim. Sim. E eu escutei de algumas pessoas que um desincentivo, assim, né? Esse caminho não é muito fácil, a empresa só vai expatriar gerentes, etc e tal. Assim, as pessoas falam, claro, ali na boa intenção dela de, tipo, te colocar com os pés no chão, né? Te colocar a realidade como ela é. Sim. Mas, de alguma forma, tá te desincentivando que aquele é um caminho fácil. Tipo, mas isso foi logo na pandemia, né? Já era começo de 2021, assim, Então, era se liga. pandemia, ainda trabalho 100% remoto. Olha como que as coisas são, como que as coisas evoluem, né? Se eu perguntasse para alguém antes da pandemia, era realmente a galera mais senior só, antes da pandemia não rolava entrevista remota. Não rolava. Tipo, entrevista antes da pandemia era, tá entrevistando para Londres? Vai para Londres. Eu preciso conhecer a pessoa face to face. Não tinha essa parada. Não tinha emprego remoto antes da pandemia. A pandemia foi um acelerador tão grande que quando eu comecei esse projeto, né, o War, durante a pandemia, no mesmo mês que a pandemia explodiu, foi meu primeiro bootcamp. Eu comecei a entender o shift que todas as indústrias estavam fazendo em relação a talent acquisition, de entender que, pô, existe uma maneira da gente conseguir talento global. E isso aconteceu. Então, quando você me fala, eu falei com as pessoas lá atrás que foram expatriadas antes da pandemia, claro, era muito mais complexo, era só Sim. gerente, era vice-presidente, e ainda pior, né? Tinha muita gente que era enviada para fora para aprender alguma coisa lá, passava um ano na empresa para voltar para o Brasil. Então, essa onda de expatriados mais jovens, com menos experiência, é uma onda muito nova ainda, né? Muito, muito. Eu peguei esse momento que era, assim, não se falava muito sobre isso. Então, quando eu chego trazendo um pouco esse desejo, todo mundo fala, querida, segura a bronca aí, menina. Tá muito jovem. Você é ótima, mas assim, você é mozinha. Era mais ou menos assim que eu sentia, que as pessoas... E eu acho que aí outro ponto que a gente pode trazer como um tips, né, um mindset assim, bem importante para as pessoas eu não deixei isso me abalar. Eu falava, eu vou conseguir, eu vou encontrar o meu caminho. Nessa que a gestora XY, o grandão dali, daqui, tá me dizendo isso. Eu sei que tem algum caminho. E nesse momento eu comecei também a consumir muitas coisas. Comecei a consumir muitos conteúdos, conhecer canais, pessoas que moravam fora a trabalho. Aí aparece foi nesse um tal de momento também que eu Vinícius. te conheci nesse momento. Comecei a acompanhar pessoas que faziam um trabalho como o seu, e você principalmente. E aí, nesse movimento, eu falei, viu, tem um monte de louco aí também. Não sou só eu, né? Tem um monte de louco que já realizou e muito louco que está querendo também se conectar para realizar isso, né? E eu acho até que esse processo de ter um apoio de uma rede, né? E o processo de mentoria, o War traz isso para a gente, né? A experiência de conectar com pessoas que estão ali em várias etapas desse processo, né? Pessoas que não têm noção ainda e estão quase indo, assim. Isso traz um diferencial muito grande. Se conecte com pessoas, né, que estão interessadas nisso. Mas eu tô E para mim, curioso. Eu tô curioso aqui. Eu tô curioso, porque como eu entendi, você bebe o mundo como Coca-Cola, né? Como minha mãe bem diz. Quando você entra em algo, você vai bem a fundo. Então, quando você viu que outras pessoas falavam sobre carreira internacional e você fez o scan geral aí, falou, pô, eu não sou a doida aqui.
O que te fez entrar no meu programa de mentoria? Eu acho que foi realmente... eu quero estar perto de quem também sonha isso. E eu não conhecia ninguém ao meu redor para falar sobre isso. Não tinha uma pessoa, né? E as poucas que eu conversava, ou realmente assim não dava muita bola, ou não entendia muito o que eu estava falando. Então, eu acho que essencialmente o que me fez entrar foi: esse cara pensa como eu, e atrás dele tem uma galera também pensando sobre isso. Eu quero estar no meio desse pessoal. E eu quero entender com eles o que eles estão fazendo também. Acho que foi exatamente esse o pensamento, assim. E ainda mais por estar nesse momento pandêmico, assim, e eu tinha essa sede de vivenciar isso, mas o mundo parecia paralisado, assim, né? E eu pensei, esse é o momento de eu me preparar, porque uma hora isso aqui vai passar e eu quero estar pronta para isso acontecer, assim. Então foi um momento de juntar dinheiro, né? Foi o melhor momento para juntar dinheiro. Gente, não estou aqui excluindo todas as dificuldades e tristezas que foram essa pandemia, mas no sentido de não ter saído de casa por muitos meses. Foi um momento que eu juntava assim todos os centavos e falei, investir também financeiramente e em tempo, investir nesses conhecimentos, nessas conexões, me preparar para tudo isso, assim, né? Então, o OR veio nesse momento, nesse movimento, assim, interno que eu estava, né? Que legal. Nessa hora. Porque eu fico pensando, né? Quando a gente lançou o OR, que foi em 2020, que eu comecei a falar sobre carreira internacional, foi um momento muito, muito crítico para mim, porque eu falava sobre carreira internacional quando as fronteiras estavam fechadas. Uhum. E vinha muita gente falar: você tá louco, esse cara é doido, vai falar sobre morar fora. E a minha retórica sempre foi muito parecida com o que você me falou. Você falou, cara, agora é o momento perfeito para você se preparar, porque a fronteira vai abrir. E quando ela abrir, você tá tendo um leg room aí de, não sei se vão ser 3 meses ou 1 ano, para se preparar. Então, se você se focar no que você pode controlar, que é o seu preparo, você vai sair da pandemia muito melhor. Se Deus quiser, você, né, tiver com saúde, que é onde você pode controlar, você vai sair muito melhor. E as pessoas que fizeram isso, ao invés de ficar se preocupando com fatores externos, estão muito mais à frente hoje. Muito mais à frente mesmo, utilizando a pandemia como um fator acelerador, né, para desenvolvimento de carreira. Mas e aí? Você entrou no OR, como que foi essa jornada? Porque tanta gente que você conheceu, que estava na sua empresa te falando, olha, você está muito jovem, ou você precisa de mais experiência, sua área não expatria. O que mudou para você na sua jornada no OR? Acho que o ponto principal foi porque veio o gás, assim, né? Era todo dia ali consumindo o conteúdo que fala sobre isso diariamente, galera no grupo sempre muito animada e falando sobre isso, inclusive para além das aulas, encontros ao vivo, a gente se encontrava também, né? Sem você. A gente fazia alguns calls, assim, e aí era o foco do pessoal era mais para praticar inglês, mas a gente acabava se conhecendo, fazendo muitas trocas. E isso foi o impulsionador, assim, né? Esse ambiente de pessoas conectadas nisso e essa motivação trouxe para mim esse gás, porque eu acho que qualquer coisa na vida, você tem que estar em constante contato com aquilo para que essa chama se mantenha firme e você continue, assim. E aí foi também ver os primeiros movimentos de pessoas conquistando também, porque logo começaram a pessoas já receberem. Eu lembro, a primeira foi a Ana, né, que hoje está na Bélgica, e ela, enfim, a gente tinha acabado de começar, acho que um mês depois ela 3 meses. Né, ela já anunciou que ela tinha passado e que ela estava no processo de visto, num momento bem pandêmico. Só de ver aquele movimento dela, eu já falei, é isso, tem gente fazendo, eu vou conseguir. Né? Esse movimento, assim, e depois dela, enfim, vieram outras pessoas, outros movimentos acontecendo. Eu marcava também ligações individuais com algumas pessoas. Então, acho que a criação de toda essa comunidade é ouro, assim, né? Você se conectar com pessoas que estão conectadas com o teu propósito. Você realmente vê que você não tá doido, não tá sozinho, né? Então, acho que esse foi um ponto bem crucial. Agora, querendo ou não, mesmo assim, eu estava num ambiente poucas pessoas de recursos humanos, porque eu acho que as pessoas de recursos humanos não acham que tem muito essa trajetória aí, né, possível, esse caminho. Então, ainda assim, foi
ainda tinha um pouco esse receio, né? Foi nesse momento também que você me conectou com a Esther. Eu e a Esther fizemos vários encontros individuais, eu e ela, várias vezes. Às vezes ela me manda mensagem, como é que tá? Vamos marcar Ela um é uma call. querida. Ela é uma Ela querida. é A ótima. Esther, pessoal, hoje ela é mentora de RH dentro do nosso programa de mentoria OR. Então, ela hoje faz o HR Talk, que mensalmente ela vem falar sobre algum tema que a galera queira ouvir sobre RH, e ela já está expatriada lá nos Estados Unidos já faz bastante tempo. Mas uma coisa que eu queria perguntar, claro, fala sobre sua trajetória, mas quando você começou a olhar sobre morar fora do Brasil, você tinha alguns países específicos que você estava buscando? Como foi Olha, que... aí um outro ponto, um bom gancho você compartilha, que eu acho que a mentoria também trouxe essa visão maior, né? Porque, assim, eu nunca onde o mundo se abrisse, para mim, eu estava aberta, mas é claro que quando você sonha um pouco na ideia de morar fora, os países tradicionais, eles vêm mais à cabeça, né? Eu, no meu caso, sou apaixonada pela França, eu estudo francês há anos e eu sonhava muito em morar em Paris e tal. Agora, você imagina se eu tivesse focado a minha energia em me aplicar em vagas em Paris, né? Talvez eu estivesse até agora tentando me mudar para cá, assim. Então, sim, claro que no começo eu tinha um pouco essa visão romântica aí dos países mais tradicionais, pensava principalmente na França, Alemanha também eu pensava bastante, porque, enfim, uma potência e tal, um pouco na Inglaterra, mas esse movimento de conexões foi me abrindo também os olhos de... Não existe só os Estados Unidos, a Austrália, a Alemanha e a França nesse mundo, né? E entendendo que países, o leste europeu aí principalmente, eu comecei a fazer muita pesquisa, nesse momento já estava assim, fritando, né? Muita elétrica, pesquisando, vendo volumes de vagas da minha área por países e tal. E entendi que o leste europeu tinha muita oportunidade, que os próprios europeus de outras regiões, pouquíssimos se mudavam para esses países, e entendi que seria um caminho bem possível para mim, assim. Então, eu comecei a me aplicar em vagas. República Tcheca, Polônia, na Hungria, até na Romênia. Eu cheguei aí longe no processo. Na Grécia, fiz um processo na Pfizer lá para morar em Tessaloniki. Caramba! Inclusive, foi um processo que eu acabei não passando pela questão do visto, mas agora que eu estou morando aqui, ano passado, eles me contataram querendo me levar para a Grécia. Eu falei, olha, agora eu já moro na Europa, então não quero mais. Mas, inclusive, fica aí, a gente sempre tem que passar uma boa impressão, porque essas voltas acontecem. Sim. Então, foi um momento que eu foquei mais nesses países, de fato, assim, do que focar nos países que eu sabia que os outros europeus também queriam ir. Né? Vamos entrar um pouquinho nesse detalhe, um pouco de informação para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, né? Hungria, Romênia, todos esses países do leste. Hoje, eu tô na Holanda faz 5 anos e eu passei também 3 anos na Inglaterra. Então, assim, existe algo que politicamente não é correto eles falarem, mas porque eu estava dentro e continuo dentro de muitos círculos holandeses, de muitos círculos ingleses, eu já ouvi esse comentário sendo feito muitas vezes, que eles sempre falam, leste europeu não é Europa, tá? Muitas pessoas aqui falam isso. Mas eles falam isso por pura ignorância. Uhum. Porque todas as pessoas que falam para mim, não, leste europeu. Quando eles pensam no leste europeu, eles pensam no Cazaquistão e o Borá. Eles pensam que o leste europeu ainda é muito dominado pela Rússia. Eles pensam que o nível, a qualidade de vida é uma qualidade de vida muito, muito baixa. As pessoas que estão lá não são tão desenvolvidas, né, intelectualmente quanto eles. Então, existe um preconceito. Eu falo isso abertamente porque, graças a Deus, a gente pode falar que a gente é brasileiro e a gente está lá dentro. E também existe discriminação com a América Latina. Sim. Mas... visões estereotipadas, né? É estereotipado. Então, assim, o europeu do Oeste jamais vai ficar pensando, eu vou pegar um emprego na Hungria. Porque eles vão ser frowned upon. Até mesmo pelos amigos. O quê? Você vai trabalhar morando aqui na Inglaterra, na Holanda? Eles que não sabem o que eles estão perdendo. Sim. Porque a Europa, muitos lugares do leste europeu, cara, Praga e Budapeste são as cidades mais lindas da Europa. Ponto final.
Não vamos nem começar a falar sobre isso. Hoje, todas essas cidades são estruturadas, as grandes empresas estão aí, as grandes empresas de serviços estão aí, muito talento jovem, eles precisam de muito talento jovem, que fala inglês, que tem experiência para compor a mão de obra de lá, e eles estão abertos para visto de trabalho. E por que brasileiros estão sendo contratados? Porque, cara, a gente tem qualificação, muita gente jovem no Brasil com qualificação, e quem aproveitou e quem quer aproveitar essa onda, ainda há tempo. Eu só queria deixar essa informação visível para as pessoas, e eu queria voltar para você, como você está aí, para você falar um pouquinho como que foi esse seu processo de aplicação, como que foi. Então, rolou Grécia, rolou Hungria, rolou Romênia, e como que a galera reagia às suas aplicações? Porque você só tinha 3 anos de experiência. Exato. E ainda assim, eu fiz uns bons processos, assim, seletivos. Mesmo com um currículo ali de poucos anos, eu era chamada para os processos seletivos. Isso mostra que realmente, assim, eu fui percebendo isso. Falei, olha, por que eu não comecei a me aplicar antes? Porque eu fiquei me preparando, assim, muito tempo, um pouco ainda com medo de, ganhando meses de experiência no meu currículo e tal. E na verdade, assim, eu fui bastante, inclusive, contatos que foram feitos sem ter agendado entrevista foram vários também, porque daí eram primeiros contatos ou phone screen, né? E que aí realmente tinha algumas restrições em questão de visto para aquela posição e tal, e aí nesse ponto, como uma profissional ali mais jovem e tal, acabavam não tendo aprovações, então eu tive vários contatos nesse sentido por e-mails e tal, e cheguei a fazer entrevistas não só que eu passei, né, então isso mostra que realmente há uma necessidade, e que os seus 3 anos, 2 anos ali de experiências bem vividas, né, numa boa empresa, enfim, com um currículo bem construído, já atraem o olhar aí dos recrutadores, né, desses países, porque eles estão precisando de você, né? Então, eu cheguei a fazer alguns processos e bem longe, assim, até, e foi bem desafiador. Cheguei a participar do looping da Amazon em Praga, inclusive, que você está por lá hoje, foi tensíssimo, foi uma excelente experiência. Então, e eu acho que é isso, assim, eu sempre encarei uma entrevista como não um fracasso, mas mais uma experiência que eu tenho. Eu acho que esse mindset é muito importante, né? Porque a pessoa que olha isso como fracasso desiste e para de fazer. E assim, também, do momento que eu comecei a me aplicar a receber a minha aprovação, não foram muitos meses, não, tá? Eu acho que a minha primeira entrevista internacional foi no final de julho, e em setembro, finalzinho de setembro, eu recebi a minha aprovação. Então, assim, foi um período curto. Foi um período bem rápido. Só que vamos ser bem sinceros aqui. Quando a gente fala que foi um período curto, quantas horas você acredita que você colocou nesse processo? Fala comigo. Eu não faço a menor ideia. Assim, tanto de preparações quanto de aplicações também. Porque é isso, foi um período curto, mas, gente, eu me apliquei centenas de vezes, né? Se eu buscar histórico do e-mail, né, de aplicação, eu não vou nem conseguir contar. Então, tem muita dedicação. É um momento que as minhas energias estavam muito voltadas a isso. Né? Eu acho que isso foi um diferencial também para o sucesso, né? De estar imersa, assim, nesse mundo, nesse período. E foi, enfim, as pessoas até ficaram surpresas, assim, porque logo eu falei, olha, eu tô indo morar na Hungria, passei. Como assim? Eu nem sabia que você estava querendo morar fora. Mas eu estava quietinha aqui no meu plano há muito tempo. Fazendo a sua parte e estando preparado. Eu acho que, vamos lá, tem várias coisas que aconteceram. Eu quero saber como foi o fechamento, como foi essa entrevista que você fez, que rolou a sua expatriação, mas essa noção de que qualquer pessoa que vai lá e se dedica, não é qualquer pessoa, não. Vamos começar a falar sobre isso. Não tem inglês? Sua prioridade é estar com o inglês na ponta da língua. Maria Luísa estava com o inglês. Não está numa área que é uma área internacional, você já viu que você não vai conseguir fazer um storytelling para passar numa entrevista internacional, porque a sua área, você é servidora pública, você trabalha com... Desculpa, você tem que mudar. Você tem que correr risco. Você tem que ir para uma área em que você vai conseguir essa experiência. A Maria Luísa foi lá, conseguiu essa experiência. Estava lá com 3 anos, ela falou, olha, por mais que as pessoas não queiram, não acreditem que eu possa, peraí, deixa eu pesquisar, deixa eu ir mais a fundo. Encontrou o War.
se rodeou de pessoas que estavam nesse mesmo momento, e aí falou o quê? Agora é o momento que eu me sinto preparada, e agora é o momento da aplicação. E a aplicação não é meia horinha por dia. Não é meia horinha por dia. Você vira a sua aplicação, você se transforma, né? Além do seu trabalho, você tem um segundo emprego. E o seu segundo emprego é: eu vou encontrar uma vaga internacional, e ela não envolve somente currículo, ela não envolve somente LinkedIn, ela envolve um puta no networking. Ela envolve uma mega de uma resiliência depois que você toma 60 portadas na cara, para você ainda ter a cara de pau, óleo de peroba, que a gente fala no Brasil, né? Passa na cara, e vai para a próxima entrevista e falar: eu sou capaz e eu vou conseguir. Então, não foram só 3 meses, né? Foram muitas e muitas horas aí que foram dedicadas. Os 3 meses foram os intensivos até você receber o seu sim. Isso, exatamente. Mas e aí? Mas eu tava 1 ano e meio focado nisso, mas a minha vida inteira que eu sempre quis. A vida inteira de desejo e de preparo na língua inglesa. Exato. Como que foi o seu Exatamente. sim? Como que foi o seu sim? Bom, esse processo eu fiz para a Tata Consultancy Services, que é uma empresa muito grande. Quem passou pela Hungria conhece. Eles Sim. são uma gigantesca indiana do ramo de tecnologia. Como o processo em si, como foi? Bom, aí que está também a questão de construir planos, né? Para você não se frustrar e ter sempre opções A, B e C. Sim. Eu construí 3 caminhos, sendo o primeiro conseguir uma oferta de trabalho CLT, por assim dizer. A segunda seria um programa internacional, que muitas empresas têm, seja voltado à ISEC e à EST, né? Acho que aquela outra companhia global que tem também. Tem algumas empresas que têm os programas próprios de intercâmbio, assim, né? Estágio global. E na minha terceira opção estaria lidar com isso de uma outra forma, enfim, através, provavelmente, de um mestrado. Então, eu também, esse plano A e B eram o meu foco, assim. Então, eu fui caminhando lado a lado com os dois, né? Ficava direto na Amazon, na Pfizer, sei lá o quê, Johnson, fiz processo da Johnson & Johnson também. E eu me apliquei na TCS, na Tata Consultancy Services, através de um dos programas, né, globais. Eles têm o Global Talent, e eu fui chamada para o processo seletivo com eles. Foram 3 de entrevistas, né? Então, primeiro o phone screen ali com o source, né, responsável pela vaga. E aí eu já passei pela entrevista técnica, com quem foi o meu gestor, né? Então, a entrevista técnica foi com... Ele é venezuelano, e foi uma entrevista bem técnica. Ele foi, assim, muito incisivo, perguntas técnicas da minha área, de forma, assim, como você resolve isso, como você faz isso, como você lida com esse tipo de situação, quando o seu cliente precisa disso, como que você prioriza. Então, foram questões relacionadas à forma que eu abordo o trabalho no dia a dia, como eu gerencio situações de crise, de urgência, como eu contato profissionais. Fez perguntas mais técnicas voltadas mesmo à minha área, no sentido de como eu uso ferramentas para fazer busca ativa de profissionais. Foi uma entrevista punk, assim, ele foi muito incisivo. Eu até achava que ele era europeu mesmo, porque ele, assim, ó, fala, geralmente, né, você espera que o latino vai chegar mais leve e tal. Não, muito sério. E foi uma entrevista bem difícil. Última etapa de entrevista foi com o manager's manager, né? Então, foi com o gestor da área toda, um profissional indiano. E aí foi uma entrevista mais voltada mesmo com comportamento, cultura, para entender se eu teria um fit melhor na companhia. Também foi uma entrevista muito difícil. Aí tá esses pontos também da gente desenvolvendo habilidades linguísticas com o inglês, porque não é porque você sabe inglês que você entende todo o inglês. Diferentes sotaques trazem novos desafios. Principalmente o indiano, né? É muito difícil pra gente, muito difícil. E você, assim, você precisa estar com o ouvido muito treinado, atenção muito, assim, aguçado,
para não ficar desestabilizado mesmo, assim, né? Porque foi a primeira vez que eu tive contato, assim mesmo, com o inglês indiano, e aquele momento, assim, eu não sei se eu entendi o que ele falou, mas vamos lá, né? Segue o jogo, não fica nervosa e tal. Foi uma entrevista bem difícil. Eu vou dizer que nessa entrevista eu saí achando que eu não teria passado. Então foi bem interessante. E eu passei. Recebi a ligação alguns dias depois, e enfim, já para me mudar no mês seguinte, aquela loucura assim do processo foi. E eles perguntaram em dado momento sobre visto de trabalho, ou eles já sabiam que você precisaria? Já sabiam que eu era brasileira, que ia precisar do processo. Até na ligação de retorno, a recrutadora já me explicou passos, porque, de novo, né, empresas que estão acostumadas com dinâmicas internacionais, elas têm setores que cuidam de expatriação, né? Global Mobility, que a gente chama. Sim. Então, eles têm áreas focadas nisso, eles já entendem como as coisas acontecem, eles têm time de suporte. Algumas empresas, como é o caso da que eu estou hoje, contratam agências focadas em Global Mobility. Então, empresas que estão preparadas para receberem profissionais internacionais, elas sabem o que fazer. Né? Você não precisa ficar mendigando informação ali. Então, eles que me falaram que eu ia precisar. Inclusive, era um período meio pandêmico, o processo estava diferente, eu precisei fazer etapas no consulado húngaro no Brasil, que normalmente não precisava e tal. Mas eles sabiam, eles me deram tudo, assim, toda a relação do que precisava, eu tive todo esse suporte nesse sentido. E vim para a Hungria. E para você foi assim, foi rápido para você tomar a decisão, porque obviamente, né, você olha o salário, pô, é foreign, como que eu vou fazer a conversão dessa moeda? Você nunca tinha ido para Budapeste, né? Nunca, eu tinha vindo para a Europa uma vez, mas não conhecia o leste europeu. E a questão de salário, eu já tinha me preparado antes também. Então, quando eu me apliquei para essa vaga, eu já fui entender a moeda local, e eu já fui fazer pesquisas de qual salário, né, seria o mínimo para eu viver. Esses programas também a gente consegue ter contato ali, né, mais direto com o recrutador, já um pouco mais honesto também. Mas na Europa, no geral, eles são bastante honestos. Quando eu estava trabalhando com eles no time de recrutamento, abertamente também no phone screen, eu já falava para o profissional o range salarial que a gente podia oferecer, né? Então, claro que tem algumas negociações, mas tinha um range. Na Europa, o tabu dinheiro é muito menor do que a gente tem no Brasil, que você às vezes faz um processo seletivo inteiro sem saber quanto você vai ganhar, né? Na Europa não é assim, então no primeiro phone screen ela já deixou claras as informações, e eu pesquisei muito sobre moradia, entrei em grupos já de brasileiros em Budapeste para entender as dinâmicas, fazer perguntas e tal, para preparação. Mas assim, eu acho que isso no geral, né, do que eu acompanho, eles sempre pagam um salário que vai dar para você viver, né? Mesmo que seja num programa como esse meu, que é um programa internacional, então não tem tanta margem para negociações salariais e tudo, é um salário que dá para você pagar o seu aluguel, a sua alimentação, seu transporte e viver um pouco ali, viajar e fazer algumas coisas. Eu conseguia fazer até bastante coisas com esse salário que eu tive. Mas a parte boa agora é que a gente não falou, né, que a Maria Luísa não está mais trabalhando para a Tata, ela já fez a primeira movimentação dela, ela já foi para o segundo emprego. Como o nosso foco aqui é em falar sobre a sua primeira expatriação, acho que a galera já entendeu bem. Você quer bater um papo rápido? Vamos passar uns 5 minutinhos falando como que foi o começo de você chegar e trabalhar num país novo, e trabalhar num lugar cosmopolita, e com toda certeza você se sobressaiu lá. Porque você já fez uma movimentação para uma próxima empresa em pouquíssimo tempo. Sim. Alguma coisa que você queira mencionar sobre isso? Sim, eu acho que um ponto bem interessante, a gente quando fala do Brasil, se vê como um país multicultural, porque realmente nós temos muita diversidade do perfil das pessoas, mas nós não temos um país multicultural, de fato, né? No sentido cosmopolita mesmo, da palavra. Então, nós temos pessoas de diferentes etnias, vindas de diferentes regiões do mundo, mas somos brasileiros, né? E, no geral, a diversidade regional apenas, assim. Eu tenho que fazer a piada aqui, que eu sempre faço. Pelo menos com o pessoal daqui. Acho que ao vivo aqui eu nunca fiz, né? Eu acho que a cultura brasileira é uma cultura... uma amiga minha falou, ela estuda sociologia, ela falou, a cultura brasileira não quero falar a palavra errada.
antropófaga, algo assim, né? Antropofagia é canibalismo. Antropofagia é canibalismo. Ela falou, a cultura brasileira ela faz assim, ela pega as melhores partes das culturas, mas ela permanece ela mesma. Então, por exemplo, em São Paulo, domingo é dia de macarronada, certo? A gente pega alguma coisinha do italiano, mas no dia a dia o brasileiro come arroz e feijão. Se você vai para a escolinha do seu filho, e eu lembro até hoje disso, tá? A gente tinha um rapaz na nossa escola, o Koji, Elder Koji. O Koji, ele trazia sushi para aula. A molecada brasileira olha pro Koji e fala, ô, vai comer pastel na cantina, rapaz. Que não é Japão, não. Ela não aceita. Desde a base da nossa sociedade, a gente é assim, pô, mas você é brasileiro, pô. Por que você tá comendo sushi? Mas você é brasileiro, por que você... Então, tem a parte boa, mas tem a parte ruim. Tem a parte boa porque todo mundo, eu olho para você, você olha para mim, a gente é todo mundo brasileiro, por mais que a gente pareça coisa diferente. Mas a nossa cultura, ela não é uma cultura que abraça todas as outras, né? A língua, uma outra língua, como você vê muito aqui, né? Aqui a pessoa é terceira geração italiana, aqui na Holanda os caras falam italiano. No Brasil, a primeira geração já não fala mais. Então, nós somos, a gente tem uma herança muito bonita de todos os países aí do mundo, né? Muito bonito. Mas você não vê a pessoa falando outras línguas, porque todo mundo se abrasileira muito rápido, né? Exatamente. E até falando sobre também imigrantes, né? Assim, a gente tem um certo tipo de imigração ali mais regional, né? Da América do Sul, mas que mesmo assim você não tem tanto contato no dia a dia. Eu mesmo, assim, os anos que eu morei em São Paulo, eu circulava muito pela Paulista, você não fica ouvindo muitas línguas o tempo todo. Não. E quando a gente fala de países e quando a gente fala de países europeus, é realmente sair na rua e escutar várias línguas o tempo todo. É árabe, turco, inglês, francês, italiano, alemão, holandês, línguas africanas. Enfim, línguas africanas, né? Todo dia, mesmo. E nos mais diversos países que eu visitei aqui, eu tive essa mesma experiência, assim. Um nível de diversidade muito grande. Isso tem também influenciado dentro do ambiente de trabalho, né? Então, tanto a TCS que eu trabalhava, quanto a Baker Hughes que eu trabalho hoje, são empresas que têm multiculturalismo, né? No meu pre-board mesmo, né? Onboarding agora dessa segunda empresa que eu estou trabalhando, eu entrei, tinha um húngaro entrando. As outras 8 pessoas que entraram no mesmo dia que eu não eram húngaras também. Inclusive, dentro do escritório dessa empresa que eu estou hoje, tem uma sala que é um espaço que eles chamaram assim de espaço livre, e é uma sala que tem um tapete de reza de muçulmanos, né, virado para Meca, é um espaço para meditação de pessoas de outras religiões, e essa diversidade é muito intensa e muito respeitada, né? Mesmo a gente falando um pouco o estereótipo de um país com histórico como a Hungria e tal, mas está muito aberto. Tem muitos profissionais de todos os lugares. E foi isso que eu encarei quando eu cheguei. Eu entrei num ambiente diverso, né? Dentro do time de recrutamento e em toda a companhia. Assim. Eu fiquei muito surpresa de encarar aquela situação. Assim. Foi um ambiente muito interessante. E até falando como quem trabalhou com recrutamento dentro dessa gigantesca, eu trabalhava focada muito em pessoas com background de línguas. Né? Esse era um diferencial. Então, até para você aí que às vezes né, nem imagina, o seu português pode ser um ponto de diferencial para uma contratação na Europa também. Adendo, sempre o inglês precisa estar presente, mas vagas que precisam dessa segunda língua além do inglês. Né? Então, eu contratei profissionais de vários lugares. Aí o que acontecia muito? A gente precisava de profissionais com background de Dutch, por exemplo, que falam holandês, que falam alemão. O holandês, o alemão não queriam mudar para a Alemanha. Não. Eu ia caçar, né? Realmente era um hunting, assim, uma busca de profissionais que tem esse background de língua de outros lugares. Então, se eu encontrasse uma pessoa que está em um país... No Suriname, que fala alemão e está disposta, eu ia dar o visto de trabalho para essa pessoa vir, né? Porque ela tinha um background muito importante para mim e era um diferencial porque a pessoa nativa daquela língua são países com moedas mais fortes que não queriam mudar para lá, né? E também me surpreende muito, acho que para trazer um pouco da minha experiência, o leste europeu
eu me surpreendi muito, assim, com a experiência de viver, não achei, eu imaginava uma adaptação muito mais difícil do que de fato foi. A população, claro, tem muitas pessoas que ainda não falam inglês, mas já muita gente já fala inglês, então dá para sobreviver, aprender uma frase ou outra aí, húngaro, o translator vai ser seu amigo, mas dá para sobreviver muito bem nos ambientes, e dentro do trabalho, 100% inglês, todo mundo fala, sendo nativo daquele país, sempre vai ser em inglês, assim. Então esse ambiente multicultural é um diferencial mais interessante, assim, de trabalhar, né, numa carreira realmente internacional, né, que eu chamo. Eu acho o leste europeu, ainda continuo achando, e vai ser pelos próximos 10 anos no mínimo, é uma ótima porta de entrada. Excelente. Uma ótima porta de entrada, porque você vai trabalhar para uma empresa internacional, você vai adquirir um badge de uma empresa internacional na Europa, e fica muito mais tranquilo, né? Eu cheguei pela Inglaterra, fui para a Hungria, e saí da Hungria para vir para a Holanda, o processo do visto de trabalho foi ainda mais fácil. Meu visto saiu em um mês da Hungria para a Holanda, porque faz tudo parte do Schengen, né? Sim. Então, eu recomendo muito, não somente a Hungria, mas a República Tcheca. Existem muitos países do leste europeu precisando de talento. Então, se você fala inglês, se você tem certa experiência, né, que está sendo buscada nessa indústria linda de shared services, né? A gente não precisa nem entrar muito a fundo nessa indústria, mas é uma ótima oportunidade. Maria Luísa, a gente está com pouco tempo, eu já peguei mais tempo do que eu pedi para você. Imagina. E eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu sempre faço para os meus convidados, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. E a sua história é fascinante, né? A sua história é fascinante por várias razões para mim. A razão de que você se graduou em algo e você chegou à conclusão que depois da sua primeira experiência, que isso não ia te levar para o seu objetivo de morar fora, e você conseguiu fazer a transição por você mesma para o mundo corporativo. No mundo corporativo, você transicionou para uma área de RH que também não era uma área tão aberta para a expatriação, e você mesma abriu o seu próprio caminho. Você foi a primeira expatriada em RH do OR. Você foi a primeira expatriada em RH do seu grupo de amigos. Então você é uma trailblazer. Entendeu? Você é uma trailblazer. Você trilhou o seu próprio caminho, você abriu o seu próprio caminho. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas que vão ouvir esse podcast, elas vão se inspirar com a sua história, porque tem muita gente que tem vitimismo, né? De falar, não, se não tem ninguém que se expatriou dessa área, eu não vou nem começar a trabalhar com isso. Não, se não existe, você abre o seu caminho. Mas eu quero te perguntar, bom, a pergunta é rápida. Se você tivesse a possibilidade de falar com a Maria Luísa e com todas as Maria Luísas lá de trás que estavam nessa mesma situação que você, principalmente nos momentos que você não via mais possibilidade, né? Que você estava, cara, no ápice da sua desmotivação, e que essa mensagem que você desse para essas pessoas chegasse de todas as maneiras possíveis, rádio, qual seria essa mensagem que você daria? Se conecte com quem busca ou já realizou o que você deseja. Se conecte com essas pessoas, que isso vai trazer um impulsionamento, o fogo mesmo, assim, interno, que você precisa para seguir, mesmo com as frustrações. Esteja sempre muito conectado com você, muito confiante de que você vai fazer isso acontecer. Esse processo da gente com a gente mesmo é essencial, porque podem vir 1000 pessoas de fora, se você não se organiza internamente, isso não acontece. Tem autoconfiança, assim, sabe? Para fazer um processo seletivo, para gastar o seu inglês. Ninguém nasceu sabendo, tá tudo bem aí o sotaque que você tem que evoluir, mas vai se jogando, não tenha medo, assim, né? Então eu acho que se conectar com as pessoas certas, buscar de toda forma, manter essa chama muito forte de autoconfiança em você, e se preparar, estudar, e fazer também, sabe? A gente precisa trabalhar no sentido que a gente deseja chegar, assim. Então, se movimenta, faz acontecer.
é isso, assim, acho que esses tópicos mais importantes para mim foram muito, muito relevantes no meu próprio processo. Eu tem nem o que falar, né? Eu venho comunicando uma parada que vem. A gente está numa época muito complicada do online. A gente está na época do positivismo tóxico e a gente está na época da motivação barata. Né? Tá todo mundo falando sobre visualização. Visualize e você vai chegar lá. Sim. Eu não. De novo, eu acho importante você visualizar. Ter visão é fantástico. Eu acho importantíssimo você ter uma visão como você teve. Né? Você não teve uma outra profissional de RH que chegou onde você quis chegar. Você foi uma visionária. Você teve uma visão. Só que aí eu vi uma parada. Eu vou até ler para vocês aqui, que interessante que você falou, eu estava até procurando aqui. Eu vi num podcast na última semana isso aqui, né? Self-belief is overrated. I prefer to rely on evidence. You don't become confident by shouting affirmations in the mirror, but by having a stack of undeniable proof that you are who you say you are. Vou falar de novo. You don't become confident by shouting affirmations in the mirror, but by having a stack of undeniable proof that you are who you say you are. É isso, né? Fazer acontecer, assim, movimentar para isso, né? É você, a sua autoconfiança, ela vai vir da evidência. Ela vai vir da evidência que você está trabalhando, ela vai vir da evidência que você está sendo chamado para entrevista, ela vai vir da evidência que deu errado na entrevista, mas você trabalhando nas coisas erradas, ela vai vir, entendeu? Então, o seu poder de execução é insano, é absurdo, e eu fico muito feliz que a gente está contando essa história aqui para as próximas e os próximos profissionais de RH que vão ser expatriados. Agora, minha última pergunta para você. Last one. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma varinha de condão aqui e eu tenho o poder de tirar de você o seu inglês. E eu vou tirar de você toda a sua experiência internacional aí, que você viveu e tudo mais. Mas eu vou te dar uma bagatela aí de umas 3 milhões de euros para você, na sua mão, no seu banco. 3 milhões vezes 6 dá 18 milhões de reais para você voltar para o seu Brasil e você vai viver uma vida de gente rico no Brasil. O que você faria? Olha, viver uma vida de gente rica no Brasil definitivamente é algo que eu não busco. Eu não, inclusive, assim, a vida de condomínio brasileira, assim, é algo que eu sempre falo que me apavora, e quanto mais eu moro fora, mais isso me apavora. Quando eu conto para os europeus que é esse conceito, né, de condomínio no Brasil, que você tem tudo. Então, definitivamente uma vida de rico, carros blindados, e me sentir nessa sensação. Principalmente eu falo olhar de São Paulo, porque é lá onde eu morei os últimos anos da minha vida adulta. Definitivamente não é o que eu busco, assim. Eu quero viver o estilo de vida que a Europa me oferece mesmo. Então, acho que eu não... Bom, 3 bilhões, aí você também tá, entendeu? Porque com 3 bilhões eu contrato professor de inglês e compro meu próprio jatinho para voltar para a Europa. Exatamente. Os milhões ainda rola, né? Os milhões ainda dá para falar não. Mas eu entendi o ponto da brincadeira, e assim, realmente, hoje, até trazendo para uma realidade, assim, se eu for chamada para ir para um trabalho que eu vou ganhar 25 mil reais hoje no Brasil e continuar com o estilo de vida que eu tenho aqui, ganhando menos que isso, mas tendo uma vida mais compatível, eu não troco, né? Para ter um carro blindado e morar em São Paulo no condomínio, não troco, assim, porque até em relação ao poder de compra, coisas assim que a gente consegue ver. Bom, eu completei 2 anos aqui, mas ainda sinto que estou no começo da vida aqui. Já fico imaginando 5, 10. Bom, você, como a gente conversou, né? Você também veio com 26 anos, você é meu eu do futuro aí em 10 anos. Né, consegue conseguir assim realmente ter uma vida confortável, vivendo o que precisa. A Europa não é esse American Dream, né, de quem vai para os Estados Unidos buscar dinheiro. Você vem para a Europa para buscar um estilo de vida e viver bem e tranquilo. E quem busca esse estilo de vida, e quem tem esse desejo, depois que senta aqui, assim,
Não dá mais vontade de ir embora. Então, não tenho planos de voltar para o Brasil, tenho planos de me desenvolver profissionalmente, financeiramente na Europa, explorar outros países, porque eu também falo que depois que você faz uma primeira expatriação, você perde um pouco o medo. Então, hoje, assim, cada lugar novo que eu vou visitar, eu falo, acho que eu moraria aqui. Então, assim, explorar um pouco, até esse sonho também, que é bem positivo para manter, de novo, essa chama acesa, né? Mas trabalhando para isso. Então, estou feliz e estou bem em Budapeste, mas sempre olhando para as minhas possibilidades e aberta ao que aparecer, sem medo, porque acho que também esse é um ponto, né? Quando a gente fala de leste europeu, brasileiro lá no Brasil fica pensando, o que eu vou fazer lá sei lá, na Polônia, lugar frio, com uma língua esquisita. Você vai ganhar muita experiência de vida, experienciar um outro jeito de viver, e você vai perder o medo também. Se a Polônia, a República Tcheca não funciona para você, você não vai ter medo de ir para a Estônia, de ir para a Alemanha, de ir para onde quer que seja, até entender. Eu ainda não tenho certeza qual que é o meu país dos sonhos aqui na Europa, e eu estou tendo essa oportunidade de experienciar, viajar e conhecer, até eu falar, não, esse lugar, né, que eu acho que você encontrou isso na Holanda, e eu vou buscar por isso, e estar aqui me dá esse privilégio de poder vivenciar. Então, não voltaria para o Brasil, não tenho essa expectativa agora. Eu acho que a gente poder ser o próprio arquiteto das nossas vidas é um mega de um luxo, né? Mas o arquiteto, ele começa no design. Ele começa desenhando qual que é o jogo da vida que eu quero ganhar. Então, quando eu falo sobre essa parada de grana, tem muita gente que joga o jogo da grana. E eu tenho amigos no Brasil que estão multimilionários. Multimilionários, assim. E eu volto para lá e eu gosto de ver essa galera feliz. Eles estão felizes, Maria Luísa. Sabe? Eu tenho amigos que têm iate, que tem 2 carros blindados, que moram em Alphaville e trabalham assim, igual doido, vivem com medo, mas eles estão realizados no sonho deles. E eu falo para eles, eu falo, cara, para mim felicidade é você atingir os seus objetivos e você saber que aquele é o seu jogo de vida. O problema é quando você está jogando o jogo de outra pessoa. O problema é quando você está construindo um império, né, uma house of cards, que não é seu. Você está aí no Brasil ganhando milhões de reais. Você está aí no Brasil com tantas coisas, né? E carro blindado, condomínio fechado, mas uma puta pessoa infeliz. Porque você não está num lugar que você tem liberdade, você não está num lugar que você está, né, rodeado de pessoas cosmopolitas. É o que você falou. É um outro estilo de vida. Aqui não é o jogo da grana, aqui não é o jogo da Ferrari, aqui é o jogo de você quer ter um estilo de vida cosmopolita, com segurança nas ruas, poder viajar por um preço muito baixo, poder sair daqui para a França e subir para a Suíça. Esse é o jogo que a Europa pode te dar. E esse jogo, você não precisa ter passaporte europeu, você não precisa ter estudado fora, você pode muito bem estruturar a sua vida, a sua carreira com o que você tem e com um bom plano. E a gente poder falar sobre isso, já tendo conquistado isso, é uma alegria. Maria Luísa, foi muito bom. Eu vou te falar que foi um dos podcasts mais gostosos, assim, de fluir, que eu já fiz até hoje. No episódio número 26, é um dos mais fluidos. E eu tô aqui também para comunicar a galera que a gente vai dar uma pausa nessa season dos podcasts, do Brazilian Expat Podcast. Para esse ano, a gente vai dar uma pausa e a gente vai voltar com a próxima season somente no próximo ano. E então, para todo mundo que assiste o Brazilian Expat Podcast, façam aí uma maratona nesses próximos meses. A Maria Luísa foi a nossa última guest e está fechando esse ano com chave de ouro. Mas no ano que vem a gente vai voltar reframed. E, de novo, muito obrigado, tá? Por aceitar o nosso convite. E tenho certeza que eu vou te chamar aqui pelo menos uma vez por ano para você contar como você está se desenvolvendo na sua vida expatriada. Conta comigo, Vini. Eu espero que ano a ano mais desenvolvimento, mais experiências e também trazer essa perspectiva como profissional também de recursos humanos, do que eu vejo, assim, e deixar essa última mensagem pessoal. Encara o teu projeto, assim, se você não está encontrando isso em ninguém, encontre as pessoas certas, né? Ambientes como esse aqui, vai atrás, assim, trabalha e provavelmente o arrependimento não vai acontecer. As oportunidades, falando como recrutadora novamente, as oportunidades são enormes, existem, uma boa preparação,
te leva, né, a esse lugar para ser um profissional internacional, viver uma vida segura e confortável aqui fora. E te agradecer, Vini, também pelo espaço, foi muito gostoso também para mim esse momento. Espero que a gente esteja junto aí mais para frente. Que todo mundo, que outros profissionais de RH possam vir, inclusive se você é um profissional de RH, está me escutando, quer bater um papo, me procura no LinkedIn, Maria Luísa Castro, a gente pode conversar, eu te mostro como o caminho do RH também é possível, não são só os profissionais de TI que estão aqui fora. Então é isso, obrigada, Vini, obrigada a todo mundo que nos escutou. Fechado. Obrigado, Maria Luísa. Beijão, tchau, tchau.